Bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar agora a nossa live para falar sobre Motainai e minimalismo, como viver uma vida mais leve. Sejam todas bem-vindos, bem-vindas. A nossa live será comigo e com a Tieme, que é a caçadora de desperdícios. Então vamos aguardar aqui ela entrar. Vamos se aconchegando aí pra gente conversar sobre Motainai. Você vê, pra gente aprender não precisa de muito, né? Só conversar. E isso também entra nessa ideia do Motainai, né? Do minimalismo, quer dizer, é como fazer com os mínimos recursos possíveis. Olá a todos que estão entrando. A Joane, a Liz, o meu pai, a Aline, a Simone. Sejam bem-vindos. Muito bom, a tia me entrou. Deixa eu. Boa noite, Joane. Saudade de você também. Oi, Tiene. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Você tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Deixa eu ver se eu tirar isso aqui. Peraí. Fala alguma coisa. Boa noite a todos. Tá me ouvindo? Agora, agora sim. Boa noite. Seja super bem-vinda aqui, viu? Tô muito contente de ter você aqui com a gente. A famosa caçadora de desperdício. É, caçadora de desperdícios. Olha, gente, aqui dá pra mim dá pra colocar filtro. Ai, que legal. Não sabia, não. Põe aí no rostinho um rostinho É. feliz assim. Aí, ó, dá pra colocar filtro. É porque ele fica mais iluminado, já tá de noite, né? Ah, é verdade. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Olha, Seja super bem-vinda. Bom, a gente. As pessoas estão entrando, né? Hoje a gente vai falar então sobre Motainai e minimalismo, como viver uma vida mais leve, né? Eu quero dar super boas-vindas a todos aqui e quero dizer que eu estou encantada com essa nova metodologia e que tem tudo a ver com o meu trabalho. E eu quero ouvir um pouquinho de você, né? Nós queremos ouvir aí o porquê o que é Motainai, como que ele entrou na sua vida. Então, é isso. Para quem não me conhece, eu acho que tem poucas pessoas que não me conhecem aqui, né? Do que entrou. Mas quem é especialista hoje aqui, né? É a Tieme, ela vai falar sobre Motainai. E Tieme, conta um pouquinho pra gente o que seria Motainai, como que ele apareceu na sua vida. tá bom. Bom, Mottainai é uma palavra, né, que significa desperdício. Então, qualquer japonês que vocês conhecem, se vocês falarem, você sabe o que é mottainai? Ele vai falar, eu sei, é desperdício. Porque todas as vezes que a gente estava desperdiçando alguma coisa, a gente ouvia dos nossos ancestrais japoneses, mottainai. Mas, de uma forma mais profunda, mais elaborada, mottainai Uhum. tem uma questão de você ser digno dos recursos que você tem, né? Olha que. Então, ele é
quando essa expressão é falada por um japonês, na verdade o significado dela é, quando ele vê alguém desperdiçando alguma coisa, ele está falando, você não está sendo digno disto. E uma coisa, ô Maria Fernanda, uma coisa é você ouvir que você está desperdiçando água. Outra coisa é você ouvir que você não está sendo digna dessa água. É verdade ou não é? É muito mais profundo, né? É muito mais profundo. Chamou muita atenção porque, assim, contextualizando, né, o motivo de te trazer aqui, porque eu vejo que o quanto na nossa vida mesmo, de excessos que a gente vive, né? Até olhando para as minhas clientes, na minha vida mesmo, excessos de preocupação, excessos de trabalho, excessos de exigências. Você falou uma coisa muito importante. Há 10 anos eu venho disseminando este conceito aqui no Brasil. Eu sou brasileira, tá? Tem gente que pergunta, você é japonesa? Eu falo, não, eu sou brasileira. E a minha história como Tainai vem justamente por eu ser brasileira. Quando eu era criança, eu sou descendente de japoneses, eu sou terceira geração neta. Então, quando eu era criança, a minha vida só tinha japonês na minha casa. Então, eu achei que todo mundo era japonês. E aí, eu fui para a escola aos 7 anos. Quando eu fui para a escola, eu encontrei vocês, brasileiros. E aí, eu vi que e vocês encontraram uma japonesinha. Meu apelido na escola era Japinha, japonesinha, entendeu? E de tanto falar, eu pensei, eu sou japonesa e vocês são brasileiros. Isso ficou na minha cabeça. Um dia a professora contou que o Japão era aula de geografia e a professora falou que o Japão era um país rico e o Brasil era um país pobre. E aí eu falei, se eu sou japonesa, então eu sou rica. Só que eu sabia que não. Eu era japonesa, porque eu achava que eu era japonesa, mas eu era pobre. Vivia, assim, uma família muito humilde, né? De lavradores, que tinha vindo para São Paulo. E inclusive, eu estava sendo a primeira que estava podendo ir para a escola. Meus avós não puderam ir para a escola, meus pais não puderam ir para a escola. Todos tinham que trabalhar, né, na lavoura e não tiveram essa oportunidade. E eu estava tendo essa oportunidade. Então, eu achei que eu era uma japonesa morando no Brasil e que era pobre porque nasci no Brasil. E o meu sonho era ser rica. Então, eu queria, de qualquer forma, ir para o Japão para ser rica. Olha! E aí a gente vai para os excessos. Quantos anos você tinha aí? Quantos 19 anos você tinha? Quando eu atingi a maioridade, peguei um avião e fui para o Japão. Para trabalhar lá como operária, ganhar em dólar e ser rica. Porque na minha cabeça, eu era japonesa. Eu só era pobre porque eu estava no Brasil. Mas se eu fosse para o Japão, eu ia ficar rica. Foi nessa história que aconteceu a descoberta do Motainai. Porque até então, eu era uma pessoa que achava que precisava de dinheiro e de mais coisas para me sentir rica e para ser feliz. Aí quando eu fui para o Japão, que é assim o que a gente escuta, né, falar, o que a gente cresce com isso. Sim. Aí quando eu fui para o Japão, lá no Japão tem terremoto, e eu sobrevivi a um grande terremoto que teve na cidade de Kobe. Quando deu o terremoto, eu entendi que eu ia morrer ali. Eu ia morrer aos 23, 22, 23 anos. E aí eu falei, gente, eu tô desperdiçando a minha vida. Porque eu entendi que o que realmente tem valor não é as coisas que você compra, é a vida que a gente tem. E o tempo, né, o que a gente faz com esse tempo. Então eu rapidamente fiz uma avaliação ali diante da morte, porque ali uma situação como essa, você fica muito próxima da morte. Aí começa a pensar, se eu morrer nesse terremoto, eu vou morrer aos 23 anos. O que eu fiz da minha vida? Nada, não tinha feito nada. E aí eu peguei e falei assim... porque você era bem nova também, né? Mas que bacana você, assim, você chegar, né, nessa consciência. Então, eu estava desperdiçando toda uma existência porque eu achava que era pobre e precisava de muitas coisas para me sentir feliz. Olha, essa foi a tomada de consciência. E esse era o núcleo do desperdício. E eu não estava sendo digna da vida. E aí eu entendi o que é desperdício. É não ser digna do que você tem hoje. Não reconhecer o que você tem hoje é desperdiçar.
Quando eu compreendi isso, Maria Fernanda, eu entendi que, primeiro, eu nunca fui pobre. Eu pensava que eu era pobre. Eu tinha só um defeito. Desperdiçava tudo. Eu desperdiçava a minha família, as minhas raízes. Eu desperdiçava alguma coisa que eu era a única que eu tinha. Eu desperdiçava a minha nacionalidade, porque lá no Japão que eu entendi que eu sou brasileira. Eu não sou japonesa. Eu achava que eu era diferente de vocês. Eu achava que eu era japonesa e que vocês eram brasileiros. Lá no Como se fosse Japão, eu algo. Lá no Japão eu entendi que eu sou brasileira como vocês. Eu sou uma brasileira descendente de japoneses. Porque eu tenho cabelo de japonesa, nome de japonesa, cara de japonesa. Mas eu sou brasileira. Quando eu conheci japonês de verdade, eu entendi que eu sou brasileira. Aí eu descobri uma coisa muito importante, que é a minha identidade. E você trabalha muito bem isso. O Uhum, autoconhecimento, sim. a sua própria identidade. Porque é um desperdício você viver uma vida sem saber quem você é. É o Nossa, primeiro isso é muito desperdício. legal. É muito bacana também você trazer, porque quando a gente, talvez nesse mundo de excessos, né, que a gente vive, de cobranças e de ter que fazer, de ter que atingir um resultado, e de ter que ser assim, tarararará, quando você se conecta com a sua identidade, que na verdade, até através da constelação, né, eu trabalho muito isso de que é o seu sistema, né? Você honra a sua história, você honra o que veio de você. Então, o Japão existe em você, você também é japonesa, né? Assim, no seu, na sua essência e na sua ancestralidade. Assim como eu também sou polonesa, alemã, italiana, entre, né, muitas outras coisas nós somos. E às vezes, né, quando a gente está muito disperso, assim, quando começam a vir esses conflitos, é porque a gente está muito distante da nossa identidade, muito distante da nossa origem. Você falou tudo. Quando a gente perde o viço, quando a gente perde a alegria, quando a gente não consegue mais crescer na vida como uma plantinha. Eu gosto muito Uhum. de plantinhas, eu sou uma jardineira, assim. E aí ela não tá andando para frente. Quando eu vou olhar, a raiz dela saiu da terra. Então não tem como ela crescer, não adianta eu ficar colocando mais água. Quer dizer, não adianta eu ir atrás de mais dinheiro, atrás de mais consumo, se eu não estiver conectada com a minha essência, né, com a minha terra, eu não consigo desenvolver. Acho que isso você deve presenciar todos os dias com as constelações, com os trabalhos que você faz. Então, é um grande desperdício tentar levar uma vida que não está conectada com a sua própria identidade, a sua existência. E não é, eu negava minha identidade. E eu sou brasileira, descendente de japonês, mas eu negava, eu achava que eu era japonesa. Uhum. Sim. E isso que a gente está falando né, de nacionalidades e origem, mas tem coisas até mais presentes, de repente, embaixo do nosso nariz, né? Nossas características, coisas que a gente mesmo nega e que fazem parte de nós, né? Eu acho que É, sim. E reconhecer isso como um valor, ele é muito importante para a gente eliminar o desperdício. Quando a gente fala de Mottainai, são 3 passos para eliminar o desperdício. O primeiro é reconhecer o conta pra valor. gente conhecer o valor. Porque enquanto eu não reconhecer o valor da minha própria identidade, da minha história, né, dos meus antepassados, de toda a experiência, porque assim, não queria ter nascido no Brasil, eu queria ter nascido no Japão, porque eu ia ser rica. Mas aí depois eu entendi qual é o valor que eu tenho. O valor que eu tenho, uma vez que eu entendi este conceito, que é o que era Mottainai, eu é que poderia voltar para o Brasil e disseminar este conceito. Porque eu sou brasileira, eu sei falar português, né? Eu conheço o que como funciona o mindset do brasileiro, que desperdiça muito. Porque eu entendi que eu nunca fui pobre, o meu problema é que eu desperdiçava. Então, a partir daquele dia, eu decidi ser digna da minha vida e ser digna de todos os recursos. E nunca mais me sentir pobre, me sentir abundante. A partir desse entendimento do que era Mottainai. Aí, qual foi a minha ideia?
Eu vou ser digna desse conhecimento. Eu vou levar, vou voltar para o Brasil e vou disseminar isso para os brasileiros. Porque aí os brasileiros não vão mais se sentir pobres e se comportar como pobres, com escassez. Eles vão poder se sentir abundantes. Né? Isso é fazer valer um conhecimento que a gente, uma tomada de consciência que a gente teve. Não é para ficar só para mim. Eu decidi E até compartilhar. E isso é muito legal, Tiene, assim, porque eu acho que a gente precisa disso na nossa cultura, na nossa vida, no nosso dia a dia. E até do que você está trazendo, né, sobre a questão do valor. Né? Isso vem, eu lembro até de um vídeo que você fez, até, gente, o YouTube da Tiene é muito legal, além do Insta, claro, o YouTube eu super indico para vocês verem lá. É, você colocou assim do significado das coisas. Que, por exemplo, quando a gente está em algum excesso, né? Um excesso na nossa vida, você até tinha dado, acho que um exemplo de consumismo, né? Não sei se era de comida. Aí já estão querendo saber os outros fatores. Calma aí, Joane. Aguenta firme aí, mulher. Quando a gente olha para isso, assim, essa questão, né, do significado das coisas, você acha que trouxe do consumismo ou do excesso de comida, né? Como que a gente. É isso que é o valor, a gente ir atrás do significado do porquê que você está fazendo isso? Ou isso entra em outro aspecto? Não, do valor é o valor disso na minha vida. Porque as pessoas têm. E quando eu Sim. falo, primeiro é reconhecer o valor. Por exemplo, eu não reconhecia o valor da água. Eu achava que mais importante era luz do que água. Desde pequena, a minha mãe falava assim: filha, a conta de água é barata, mas a conta de luz é um absurdo de caro. Você não ouvia isso quando você era criança? Não, eu Sim. sempre ouvi. Então, na Eu minha ouvi cabeça, muito da conta de luz e economizar, pagar luz. é. Ficava lá no banheiro, no banho, e a minha mãe falava: você tá pensando que eu sou dona da Eletropaulo? Minha mãe falava isso. Então, luz para mim era uma coisa que era mais cara. E na minha cabeça tinha mais valor. Pois eu vou falar para Uhum. você. Quando eu fiquei naquele terremoto e a gente ficou sem nada, quando chegou a primeira garrafinha de água, eu entendi o valor da água. Se não tivermos água, a gente morre. A gente não consegue se hidratar, a gente não consegue se higienizar. Então, não ter água, eu entendi o valor da água. Sem luz, a gente fica sem luz, sem energia elétrica. Mas a gente não pode ficar sem água. Então, é isso que é reconhecer o valor. Para fazer essa continha, a gente precisa pensar como seria a minha vida se eu não tivesse isto. Uhum. Então, assim, como Ótimo. seria a minha vida se eu não tivesse isso? Por quê? Porque as pessoas, elas estão tão mal acostumadas a ter tudo, que elas começam a associar valor com custo. E aí elas Uhum. acham que aquilo que é mais caro tem mais valor. Por exemplo, quantas pessoas estão agora arriscando uma coisa que tem muito valor, que é saúde? Sim. Sem saúde, não adianta você ter um emprego. Sem saúde, não adianta você ter amigos. Sem saúde, então assim, agora é o momento da gente olhar o que realmente tem valor e fazer escolhas conscientes em cima disso, né? E não ficar simplesmente no custo, mas no valor. Então, eu queria que vocês entendessem que esse é o primeiro passo para a gente eliminar desperdício. Pega tudo na sua vida e começa a se perguntar: qual é o Uhum. valor deste recurso? Qual é o valor desta amizade? Qual é o valor deste projeto? Né? Isso é um primeiro passo para a gente praticar, eliminar o desperdício. E qual é o valor desta, né? Acho que é legal isso mesmo, trazer para o dia a dia, né? Porque eu vejo muitas de nós, né? Muitas das minhas seguidoras, das minhas clientes, e a gente até conversando sobre isso também, né? Aquele dia a gente percebeu que nós somos muito mulheres maravilhas, né? Que a gente precisa fazer tudo, né? E se acumular, e correr, e ter pressa para isso, enfim. E daí o que é realmente valor acaba se perdendo. Por que você vai fazer isso? Por que você precisa realmente ter todos os pratos equilibrados? Porque eu preciso cuidar do meu marido, porque eu preciso cuidar. Até eu brinco que a tininha, né? Um pensamento que às vezes atormenta. Então, a tininha fala, porque eu preciso cuidar do meu marido, eu preciso cuidar do meu filho, porque eu preciso dar conta de tudo, porque a minha imagem, né? Então,
Por que que você precisa se preocupar tanto com a sua imagem? Por que que ela é tão importante? Enfim, eu vejo que tem muitas coisas relacionadas a essa ideia de que tem que dar conta de tudo, né? E que Ah, talvez isso, a gente tem que olhar para qual que é o valor disso, né? porque na verdade isso é um grande desperdício. Então, eu achei tão importante quando você falou disso, que dentro do seu trabalho, você salva as mulheres desse estigma de que tem que ser Mulher Maravilha e a gente acaba se frustrando. Eu tenho duas filhas e eu me divorciei com 7 anos de casado. Aí vocês falam, ok, normal. Então, não é normal. Para uma família de descendências japonesas, um divórcio não é normal. E é um divórcio que não foi um divórcio de traição, um divórcio, sabe? Que aconteceu uma coisa assim que era Uhum. previsível um divórcio. Um divórcio, não. A gente chega à conclusão de que é melhor, com duas crianças pequenas, eu vou me tornar uma mãe melhor se porque o relacionamento não estava tóxico, né? Ele Uhum. também, mas há uma ruptura ali. Então, uma ruptura dentro de uma linhagem familiar que nunca aconteceu. Todo mundo casa e vai até o final. Todo mundo casa e vai até o final. E não havia nenhum motivo que eles pudessem compreender. Então, não é fácil isso. Aí eu assumi essa coisa de me bancar, de ser a Mulher Maravilha. De dar conta da casa, de dar conta das duas meninas, de dar conta de trabalhar, de ser uma empreendedora. Você já conhece esse filme, né? Uhum. Eu chorava no chuveiro, porque eu não queria que ninguém me visse. Porque eu não podia mostrar fraqueza, porque eu queria o orgulho, né, de assumir aquela atitude, aquela mudança. Eu não ia sustentar aquilo. Aquilo era insustentável, seria um grande desperdício na minha vida. Até o dia que eu percebi que aquela roupa de Mulher Maravilha me desperdiçava muito, desperdiçava a minha energia, me desperdiçava a minha saúde, o estresse, e eu ficava preocupada, o que que os outros vão pensar? Porque eu tive coragem de me separar e agora eu não estou dando conta, porque você entendeu? Aí um dia eu vi que aquilo era um desperdício. Cheguei para as minhas duas meninas e falei a real. Falei, a mamãe não é uma super mulher, a mamãe tem medo, a mamãe não está conseguindo pagar as contas, a mamãe está sem dinheiro, a mamãe tá. Falei com tudo das duas meninas. Uhum. Elas me abraçaram e falaram: ai, mãe, a gente já sabia. Que bom que você falou isso pra gente, porque aí você permitiu que a gente também seja vulnerável, que a gente também, porque assim, Uhum. quando você tem uma mãe super poderosa, as filhas também se obrigam a ser estas mulheres, porque elas falam, ah, mas a minha mãe é, então eu também tenho que ser. E aí, quando você faz esse trabalho de falar as mulheres não precisam ser Mulheres Maravilha, a gente está libertando a gente. Então, eu tô falando, eu, mulher, me libertei disso. Mas eu tô libertando também quem? As meninas. As próximas gerações também se permitem. Assim como toda a linhagem da minha família se permitiu também se separar quando achar que não era o melhor caminho, porque eu fui a primeira que fui e fiz isso. Então, sair desse lugar da Mulher Maravilha, ele elimina muitos desperdícios. E a gente Uhum. está sofrendo hoje, está sofrendo por quê? É isso que você investiga, né, Má? Por que que você está? E quando você investiga, e está investigando, está se cobrando tanto, por quê? Porque ela acha que precisa um determinado modelo. Ah, porque a minha mãe, porque a minha avó, porque ela vai. Aí eu pergunto, será que ela também não chorava no banheiro, no chuveiro? Será também? E aí, É, se a gente descobre que, na verdade, todas nós somos mulheres normais, comuns, que têm os seus pontos altos e os seus pontos baixos, né? E que a gente pode, sim, se permitir ser vulnerável. e honro muito isso, viu? E você agradeço muito por trazer, porque acho que pode ser exemplo para muitas outras aqui, né? Muitas passaram por isso. E essa vulnerabilidade ela é importante, né? Nossa, eu cheguei a ter depressão por conta disso, por conta de achar que eu precisava ser forte, né? E muitas de nós acabam passando por isso. Tem até uma pesquisa, né, da Brené Brown, que é, não sei se você conhece, mas é uma que eu O TED amo, dela é todo mundo, né? maravilhoso. É incrível, e ela tem um livro, ela tem alguns livros assim que são muito bons.
e é a arte de ser imperfeito, e que se fala sobre isso, né? De como que a vulnerabilidade, assumir a vulnerabilidade, ela traz uma coragem. E ao mesmo tempo, pensando aqui no que a gente está falando, né? Da questão do desperdício, que muitas vezes a gente precisa assumir a nossa vulnerabilidade para não desperdiçar. E não desperdiçando, a gente quebra um paradigma. Yes! Para as É próximas isso. gerações. Porque assim, eu dou consultoria e mentoria, porque as pessoas querem descobrir quais são os seus desperdícios. Então eu faço um mapa do desperdício, né? Antes eu fazia em grupo, para grandes grupos, nas empresas, nos workshops, e agora eu estou fazendo individualmente online esse mapa do desperdício. E aí eu falo assim, você tem esse conhecimento, esse talento, vamos botar isso aqui no mundo. E aí ela fala, mas eu tenho vergonha. Eu não tenho coragem de fazer lives, eu não tenho coragem de fazer vídeos. Você está acostumada. Eu falei, eu estou acostumada de tanto fazer. Eu não nasci fazendo. Ai, mas o que que os outros vão achar? E o que que e se alguém me criticar? Mas e se então ele já fica com essas coisas na cabeça e ele nem começa. Aí eu acho que a Brené Brown fala tudo. Porque quando ela fala que fez o primeiro TED dela, ela começou a receber tantos haters, né? Pessoal falando mal dela, que ela entrou em depressão também. E aí ela tava falando de vulnerabilidade lá e tal, e começou aqueles monte de comentário. E como ela se libertou disso? Ela falou assim, eu parei para pensar por que que eu ia dar ouvido para pessoa que não teve a coragem de fazer a mesma coisa que eu fiz. Ou seja, não teve coragem de se colocar num palco do TED e falar o que ela estava, a pesquisa, o conhecimento dela. Então é muito confortável a pessoa ali atrás de uma tela de computador criticar a outra. Então ela falou, eu não vou levar em consideração pessoas que não tiveram a coragem, no mínimo, de fazer o que eu fiz. E a partir daí ela se liberta disso. E eu uso também esta premissa. Ou seja, eu já tenho um canal do YouTube há 5 anos. Eu terminei uma websérie agora de 50 episódios e todos os dias eu botava a minha cara lá no Instagram e fazia entrevistas, né? Fazia lives com pessoas. Então você tá ali exposto, né? Faz vídeo, eu faço vídeos no TikTok, né? Então você tá exposto no podcast. E aí fala, nossa, mas alguém não pode te criticar? Pode. Agora, para eu poder realmente levar em consideração, a pessoa precisa viver e fazer também a mesma coisa, para ela perceber o trabalho que é, o esforço que é. Você que está fazendo lives e faz vídeos e faz todo o seu trabalho virtual, dá trabalho, né, Fernanda? Fala aí. Com certeza, com certeza. Assim, eu até a gente conversando, né, antes da nossa live, tem algumas pessoas que não me conhecem aqui, né? Mas eu me formei como coach antes de me formar como psicóloga e agora eu sou consteladora também, né? Então, mas eu comecei meu trabalho tudo online. E quando eu comecei o online, as pessoas, elas comentavam, elas falavam assim, ah, mas isso não funciona, mas funciona. Mas dá certo, né? Como é que é? E eu fui indo, falei, claro que dá. E eu venho nessa trajetória, né, desde 2015. Então, assim, são 5 anos trabalhando online que hoje os meus clientes, por exemplo, estão muito mais confortáveis com isso, né? E é um aprendizado para mim também, sempre, constantemente. E eu acho que é essa abertura que a gente às vezes precisa ter, né, para se livrar um pouco desses desperdícios. De, mas eu preciso ter um consultório, eu preciso ter não sei, tal coisa para os meus clientes. Eu preciso ter uma câmera profissional para fazer vídeo, que é uma das coisas. Não, Tieme, mas eu preciso ter uma câmera profissional. Eu falei, filho, eu não tenho câmera profissional, eu faço do meu celular. Ai, mas nem parece. Eu falei, porque hoje os celulares têm câmeras e microfones muito bons. Então a gente não precisa se apegar a estas coisas que as pessoas acham que precisa para fazer. E você vai no YouTube, você vai na internet, você vê quem tá bombando, donas de casa, pessoas que simplesmente se disponibilizam ali a mostrar sua realidade, a falar o que elas pensam, a trazer conhecimento dela, e ajuda muita gente. Quantos de vocês aí não precisou aí de alguma coisa, colocou ali no YouTube? Como desentupir a pia?
E aí apareceu um Aham. monte de gente te ajudando ali, de graça, gente. E, e isso, Tiene, assim, essa coisa de assumir essa vulnerabilidade, enfim, e talvez encarar, né, e parar de desperdiçar, eu vejo que tem muito conexão com a espontaneidade, se permitir ser original. Porque quando você se permite ser original, talvez você precise, né, deixar algumas coisas de lado. E é um processo um pouco dolorido. Né? Eu gosto muito, e quando a gente assume, né, se assume como original, que a gente, né, fica mais clean, se livra dos excessos, né? E daí sim que é possível uma mulher que é uma mulher maravilha, né? Nós que sempre, muitas vezes achávamos que precisávamos ser, a gente se torna uma mulher real, né? Ah, Real, né? Com os nossos desafios, com as nossas qualidades. E é isso, porque os nossos pais também são homens e mulheres reais e comuns. Né? Os eu acho nossos pais não bonito. são poderosos. Eu acho bonito quando a gente entende o que é expectativa e o que é realidade. Uhum. Quando a gente fica muito na expectativa, a gente vai desperdiçar muito. Expectativa é um recurso. E a realidade? A realidade é a vida como ela é. Então, Uhum. muitas vezes a gente está desperdiçando uma vida inteira. Eu faço mapas do desperdício e a gente descobre o desperdício da pessoa. Eu falei, mas por que que você está desperdiçando esse talento? Aí, por causa de uma expectativa. É assim, gente que tem Sim. histórias lindas e que tem o sonho de escrever um livro. Mas a expectativa é, eu só vou escrever um livro se a editora tal aprovar meu livro. Aquele ideal. E eu falo assim, você escreve um livro e você põe na plataforma sozinho e pronto, você escreveu o livro. Ah, não Uhum. precisa? Não precisa, né? Então, Sim. são todas coisas que houve uma expectativa, ele congelou ali e atrasou todo o sonho dele, está desperdiçando. Se fosse só desperdiçar para ele, quando a gente fala do maior desperdício que é conhecimento, eu estou falando para todos, experiência, conhecimento, Uhum. não é só que você está desperdiçando para você está desperdiçando o acesso a outras pessoas. Porque quem vai Uhum. achar se é interessante ou não são as outras pessoas. Isso. Uhum. É o seu conhecimento no mundo. É a sua Isso. verdade no mundo. E o quanto que é importante. Nossa, muito bom. E realmente, assim, né, o quanto que a gente pode, só ler aqui o que algumas pessoas estão colocando, né? A Mônica colocou, mostrar vulnerabilidade é um grande valor humano, engrandece. O Aldemiro, que é o meu pai, colocou como é importante aceitar isso nas nossas vidas. A Mônica colocou, essas patrulhas são fontes certas de estresse, autocobrança terrível, às vezes são facetas de justificativas. Com certeza, Mônica. Então, assim, é bacana de vocês estarem compartilhando. Eu até lembro, foi muito legal, assim, quando eu comecei a fazer meus grupos online, que hoje eu atendo mulheres, né, em grupos, tanto individual quanto em grupo. E o meu primeiro grupo tinha 2 pessoas. E quando eu comecei, na época eu tinha uma pessoa que, uma mentora e tal, e ela comentou, eu falei, poxa, eu não vou conseguir formar meu grupo. Daí ela falou, ué, mas por que não? Eu falei, porque só tem 2 pessoas, não é um grupo, é uma dupla, né? E daí ela falou assim, mas é um grupo! Você fechou um grupo, começa o seu primeiro grupo. E foi assim que eu comecei. Né? Então, depois desses 2, foram 3, depois foram 4, né? Hoje, normalmente, eu atendo com 8. Então, é muito isso mesmo, é quebrar um pouco esse ideal. Começa a perceber vocês aí, tá? Que estão ouvindo a gente, aonde, em que área da sua vida, em que sonho você está deixando esse ideal e que está te paralisando, para quebrar isso, para ver o que você tem na mão agora. Porque tem a ver isso com o minimalismo também, né? É que a gente De está menos. falando do minimalismo. Que o principal é o Motainai aqui, né? E as consequências, mas o minimalismo tem tudo a ver, porque são esses poucos recursos. A gente pode fazer coisas com poucos recursos, o mínimo de recursos. E isso é para os nossos sonhos também. A gente não precisa, né, elaborar muitas coisas para chegar lá.
Ai, você falou tudo. O que o Motainai trouxe para minha vida de tão importante? Eu acho que é entender que eu já tenho tudo, eu já tenho o suficiente. Eu só não estava sendo digna dos recursos que eu tenho. Então o desperdício era achar que me faltava alguma coisa para realizar os meus sonhos. A partir do momento que eu tiro esse olhar do que, eu não faço porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, e comecei a olhar todos os recursos que eu tenho, sabe? E depois eu lembrei dos meus sonhos, eu vi que não tinha nada faltando, que eu poderia realizar. E aí vai dando uma enche a tua vida de motivação, porque aí eu vou respondendo aí os dois próximos passos. Ótimo. Primeiro, Então, reconhecer o valor. isso, só retomando, ó, a Tiane vai colocar agora os dois outros passos os passos do Motainai. Ela já falou o primeiro, que ela vai repetir, e vocês Reconhecer o valor. fiquem aí ouvindo para colocar o que está faltando aí na sua vida em relação a esses três passos, tá bom? Número 1, número 2 ou número 3? Reconhecer. Primeiro, reconhecer o valor, que a gente já falou, o que tem importância na minha vida. Uhum. E a gente não para pensar, a gente vai no piloto automático e não se dá conta. Por mais que você fale, eu sei. Sabe nada. Segundo, reconhecer a cadeia produtiva. Significa o que é que está por trás daquele produto ou daquele serviço. Então, da água, como eu dei o exemplo, a água não nasce da torneira, a água não nasce da garrafinha. É de uma nascente, ela é coletada, depois ela vai para um reservatório, ela é tratada, depois ela se vem do saneamento, ele vai para o encanamento, até chegar na sua torneira. Se é engarrafado, então ele vai para uma fábrica, é engarrafada, depois é transportada, comercializada, todo esse trabalho. É trabalho da natureza e trabalho de uma cadeia produtiva que envolve muitos profissionais, envolve tecnologia, envolve combustível, recursos naturais, envolve muitas coisas. Para quê? Para a gente ter a comodidade de abrir a torneira e sair água potável. Mas essa água potável, ela tem uma função: hidratar a gente, para a gente poder beber, para a gente poder fazer nossa comida, para a gente poder higienizar a nós mesmos, higienizar nossa casa, manter tudo organizado. Essa é a função da água. A água, ela não percorreu todo este caminho para depois a gente deixar aberto e ela ir direto para o ralo, para o esgoto. Então, isso é reconhecer a cadeia por trás dela. Faz isso com tudo: água, energia, comida, tudo. Tempo, tempo. Agora, conhecimento, conhecimento. Conhecimento como a gente está trocando agora, o seu e o meu. A gente está entregando em 1 hora o suprassumo da nossa existência para essas pessoas, a partir desse papo. Então, isso a pessoa pode acreditar ou não, a gente pode fazer, mas se ela prestar atenção aqui no que a gente está falando, ela está ganhando aí quantos anos de experiência? Eu estou com 46 agora. Né? Quantos anos de experiência ela está ganhando que ela poderia experimentar, viver? Não, ela já está. A japonesa falou uma coisa ali que talvez faça sentido, deixa eu testar. Né? Então, a gente está dando muita vantagem para ela, que é um conhecimento que está sendo entregue. Isso é reconhecer a cadeia. E o terceiro é a gratidão. Quando eu compreendo o valor, reconheço a cadeia, eu bebo a minha água com um sentimento de gratidão. Porque não é todo mundo do planeta que tem acesso à água potável quando a gente abre a torneira. Aí, tomar um banho de água quente, gente, é um privilégio. Privilégio. Eu estava com a minha amiga, ela fez uma live outro dia, ela vai para a África fazer trabalhos voluntários, e ela falou: a gente ganha um balde para passar o dia todo. E aquelas pessoas do campo de refugiados ganham um balde para passar a semana. Eu falei: um balde de quê? Ela falou: um balde de água. Nossa. Um balde de água, ela falou, para se higienizar, para beber, para cozinhar, é isso. E ela falou: e olha que um balde de água dá para a gente passar bem o dia. E eu não consegui me imaginar com um balde de água. Mas o que acontece? A gente consegue perceber o quanto a gente desperdiça. Nossa, com Por causa da certeza. comodidade. Liga a mangueira e aquela água jorrando. Né? E aí eu comecei a trocar a mangueira pelo balde. E aí eu fui observar o quanto eu desperdiçava de água
e com a mangueira. E o balde te dá uma outra consciência. Então, isso é Motainai. Então, quando a gente começa a enxergar os 3 passos, você naturalmente começa a mudar o comportamento. Não porque vai gastar dinheiro, mas porque você quer ser digna daquele recurso. Muito legal. Até você comentando sobre isso, né? Eu lembro, bem no início da minha carreira, eu fui fazer um trabalho na Índia, né? Um trabalho voluntário com algumas crianças, com crianças órfãs. E lá também não tinha água quente, né? Foi a primeira vez que eu não tinha água quente. Quer dizer, uma comodidade que a gente não dá valor, né? E também tomava banho no balde. Dormia no chão, junto com as crianças, porque as crianças eram acostumadas, comia com a mão, sem garfo, sem faca, né? Então, E aí conecta com o minimalismo, porque a gente começa a pensar que precisa de menos para ser feliz. Isso é o contraponto do minimalismo. Porque o minimalismo fala, ele fala assim, você não precisa de mais para ser feliz, você precisa de menos. Porque aí a gente tem mais consciência, se ocupa mais com esse sentimento de gratidão e de como eu vou fazer valer isso. Aí ela tá falando assim, a gente falando que vejo que o Motanai é um conceito minimalista, pois condensa em 3 passos um jeito de se viver. É isso mesmo, Mônica. É isso mesmo. O que acontece? Ele dá uma base para o minimalismo. Porque às vezes o minimalismo as pessoas entendem todo o processo, todas as atitudes e vai para a prática. E o Motainai, ele traz a parte conceitual, né? Essa leitura japonesa da palavra Motainai, disso que eu trago, ele traz o conceito, que aí as pessoas que estão praticando o minimalismo, elas falam, puxa, agora eu compreendo melhor o minimalismo e agora eu consigo colocar ele na minha vida com mais leveza. Adorei quando você colocou assim, uma vida mais leve. Vamos viver uma vida mais leve na chamada da nossa live. Você falou, a sugestão, eu amei, porque no fundo, o que aconteceu com a minha vida depois que eu comecei a praticar isso? Porque quando eu fui para o Japão e tal, já tem mais de 20 anos, tá? Tô com 46 agora, então já tem 23 anos. Eu tenho uma vida mais leve. E para mim isso é muito importante, ter uma vida mais leve, sabe? Isso. E é muito, muito bacana isso. Eu consegui me apropriar da vida mais leve. Eu vejo que muitas de nós conseguimos nos apropriar mais dessa vida leve quando a gente aceita, aproveita mais do que a gente tem, né? E assim, e até o que você comentou, eu achei bem interessante naquela parte da questão do menos, né? Que a comodidade, tem até um ditado japonês, né? Que a comodidade é a semente do sofrimento. A semente do sofrimento. E a leveza está na alegria, justamente porque a gente se apropria, se permite, por exemplo, você não pede uma comida né, por encomenda, mas você permite fazer uma refeição com o que você tem, coloca o seu carinho ali, né? Essas praticidades que a gente às vezes tem, que são ótimas e são funcionais, mas que de repente a gente não precisa tanto de tudo isso. A gente pode colocar a nossa energia, né, para poder fluir, inclusive, o que a gente tem para oferecer. Essa praticidade também, ela gera muitos desperdícios, então a gente precisa começar a balancear. Não é que nós não vamos usar a praticidade e a tecnologia, sim, nós vamos usar, mas nós vamos usar com sabedoria, sem perder o que é mais importante para a gente. Sem perder o que é mais importante pra gente. O que vai ficar na memória dos nossos filhos? Aquele bolo de aniversário que você fez, que você preparou, que não ficou tão bonito, que deu errado, que queimou, mas aquilo vai falar, mamãe fez aquele bolo no dia do meu aniversário, queimou, mas a gente comeu, a gente se divertiu mesmo assim. E aí aquela criança já vai compreender que o aniversário é o momento, não é o buffet, não é a festa. Assim, é a mesma coisa que eu falo. O negócio não é o brinquedo, gente. É o brincar. A criança nunca vai esquecer das vezes que você brincou com ela. Não com o brinquedo, não do brinquedo que você deu para ela.
Então, a vida é isso, a vida não é o brinquedo que a gente tem, a vida é o brincar. E a gente pode brincar com coisas tão simples, não pode? A gente pode se Sorri mais, divertir, ser feliz. né? Então, aí o Você ser mais, minimalismo, sim, sorria mais, né? A gente não precisa ser tão séria, as coisas não precisam ser tão desafiadoras assim. Ah, é porque eu quero tal coisa. Ah, mas por que que você não conseguiu tal coisa? Ah, é porque você quer morar na praia, mas por que que você não foi? Ah, é porque a praia é muito longe, é porque eu preciso de tal coisa na praia, é porque não sei o quê, né? A gente começa a colocar tantos obstáculos para as coisas que a gente quer, não é verdade? E é, até a Ludmilla colocou aqui, deixa eu ver, vocês estão contribuindo bastante, viu, gente? Muito. A Ludmilla colocou aqui, eu ficava insegura em escrever textos da minha autoria, até que a Tia Mi me convidou para escrever o livro sobre o Motainá, e agora já é e-book. Ai, que legal! E esse escrevemos um livro juntas. Escrevemos um livro juntas. Ela tinha um sonho de escrever um livro, mas ela não era livro, segura dos textos dela. Eu tinha um sonho de escrever um livro, mas não conseguia escrever o livro sozinha. Aí eu falei, Ludmilla. E ela já tinha feito uma reportagem sobre Motainai há uns anos atrás, acho que há uns 3 anos atrás, Ludmilla pode me... Época que a Nene, ela estava grávida ainda da Lorena e tudo mais. Aí ela pegou e tinha feito para uma revista, e a editora amou o conceito e a revista é, apareceu como matéria de capa. A boa medida das coisas, conceito Motainai. E aí a Ludmilla ficou tão encantada que a gente se tornou amiga, que a gente foi trocando. Depois um dia ela falou, Tia, eu tenho um sonho. Eu falei, ela falou, meu sonho é escrever um livro. Mas você é jornalista, não escreveu ainda? Ela falou, mas eu não escrevi, eu tenho assim, insegurança. Aí eu falei, mas eu também tenho um sonho de escrever um livro, mas não tive coragem ainda. Aí eu falei, vamos fazer isso juntos? E aí o projeto de uns 2 anos aí para poder ficar pronto. E aí demorou mais um ano, mas agora a pandemia a gente lançando ele. Já tá à venda o e-book do Motainai. oh, que legal! Então, ó, bom para vocês todos saberem, né? Inclusive, até coloco o link na minha bio para vocês acessarem o e-book também, né? Primeira mão, hein? Que eu nem lancei ainda, mas já tá aí disponível. Legal! Muito bom, muito bom. É, acho que são várias contribuições, né, que você deu aqui, que nós juntas conseguimos construir. E eu agradeço muito a você. Eu acho que a gente, né, a gente forma uma bela dupla também. Eu vejo que a gente tem se contribui muito uma com a outra, né? E até estão falando aqui, eu quero, ó, no Hotmart. A gente vai colocar o link, a gente coloca o link, você vai estar no IGTV aqui essa live, né? Você salva lá e nos comentários a gente coloca o link, gente, aí vocês já podem. Porque assim, tudo que a gente conversou e eu falei sobre o Motainai, e tá tudo no livro, mas contando a minha história, é um texto leve, o Ludmilla conta, e tem detalhes do Japão, e tem dicas para o dia a dia. Dicas para o dia a dia, isso que é o legal. No trabalho, na vida pessoal, na criação dos filhos. Eu abro muita coisa da minha experiência. E é um livro assim que você lê rapidinho, porque ele conversa com a tua vida, conversa com você. Ludmilla fez um trabalho lindo. Que bom. Eu coloco o link na minha bio, também entra na sua, vocês podem ter acesso, acho que é um conteúdo muito importante, né? Acho que entra muito na nossa vida no dia de hoje. Quero convidar vocês todos que estão aqui também na semana do dia 13 de julho, né? A gente vai fazer uma outra semana do Motainai. Ainda não definimos muitas coisas aí, mas estamos, né, nas estratégias, né, Tcheme? É, E eu tenho certeza, já estão sendo coisas muito interessantes, né, no que a gente está estruturando. Então, enfim, vocês são super convidados para virem na nossa semana. Vai ser no Eu com dia meu 13, a gente vai fazer uma semana de Motainai com conteúdos exclusivos para vocês que se interessarem e falaram assim, nossa, eu quero aprender mais. E aí eu ia
a Maria Fernanda falou assim, vamos fazer alguma coisa para as pessoas que querem se aprofundar no assunto? Vamos fazer uma Sim. semana gratuita, que as pessoas vão se inscrever e vão poder receber esse conteúdo. Eu gosto muito de podcasts. E aí ela topou, e aí eu falei, vamos lançar já na sua live. A ideia, já vamos lançar nossa live. Vocês topam, pessoal? Vocês vão participar da Semana Motainai com a Maria Fernanda e comigo? Hã? Vai ser bacana. Fica aí já a ideia, já fica aí, como diz, o trailer. Sim, com certeza. Muito bom, Xênia. Olha, agradeço muito, viu? Pela sua participação, pela sua contribuição, por trazer um pouco mais do Motainai, né? Eu, como eu falei, sou só de espectadora no Motainai, mas eu posso trazer com o Motainai esse equilíbrio emocional que a gente busca, que nos livrando de desperdícios ajuda muito, né? A trazer mais leveza para a nossa vida. É isso, gratidão, muita gratidão. Queria agradecer a todos vocês que se permitiram a essa experiência conosco, viu? Muito obrigada. E eu quero tirar uma foto com você. Vamos tirar uma foto? Deixa eu... Como é que tira aqui? Tá? Peraí. Vamos lá, você tira uma outra aí, tá? Eu não sei tirar foto, eu tô do celular mesmo, eu tenho Eu que... também, você tira print Você screen. tira, depois você manda pra mim. Tá bom. Deixa eu ver, peraí. Eu Pronto. convido vocês a irem no meu Instagram, seguirem. Sim, por favor, gente, TM, tá nos meus stories, tá aqui também na live, a gente vai comentar aqui o Insta dela. Vamos lá, um, Isso. dois, três e... Peraí. Gente, não tá indo, peraí. Print, onde que tem o print aqui na tela? A Camila falando, põe o print. Eu acho que tem assim, você aperta, eu tenho medo de apertar e desligar o negócio aqui, mas diz que aperta Não, e dois botões junto, é fica isso? tranquila. Ah, Fica alguém tranquila, tirou. Alguém já tirou pra gente, olha que coisa boa. já tirou, Olha, gente. Printem, compartilhem no stories de vocês, marquem nós duas, viu? Quanto mais a gente divulga, mais pessoas conseguimos atingir, viu? Agradecemos muito, muito mesmo. e outra coisa que a gente só vai conseguir eliminar desperdício juntos, em grupo. Sozinho é muito difícil, mas todo mundo entendendo e se apoiando vai ter uma vida mais leve, com menos desperdícios. Exatamente. Me fala, Kitm, o seu Insta para eu colocar aqui, TM. TM Yamashita. TM Line Yamashita. Isso. Pronto, Yamashita. Ok. Ok, TM. Esse aí mesmo, Vamos certinho. certinho? Tá bom. Obrigada, eu que agradeço as pessoas maravilhosas. Isso, obrigada, gente. Tchau.